vai acontecer a votação. E aí também amanhã tem reunião, galera. Pelo menos, tá? Respeitando a todos e a minha simples apuração, amanhã tem reunião também no São Paulo, onde coloca em xeque a credibilidade do Dorival Júnior. É obrigação ganhar na terça-feira do Bolívar, e isso, pelo que eu ouvi, não vai apagar nada, tá? Do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Já são 9 jogos que o Dorival não ganha, que o São Paulo não ganha aí, tá? Com o Dorival. Só aumenta a lista de fracassos, ou seja, a diretoria pressionada, conselheiros pressionados, jogadores pressionados, e o Dorival Júnior, né? Se fosse o Roger Machado, gente, olha que a gente não defendeu o Roger Machado, mas se fosse o Roger Machado, estaria fritado a essas horas. E o Dorival, a gente vê que ele tem muita proteção. Só que é o seguinte, isso tá caindo também lá dentro do São Paulo, porque os caras querem resultado, gente. Ou cai o Dorival, ou cai o São Paulo. O que vocês escolhem, hein? Ou cai o Dorival, ou cai o São Paulo. Eu escolho que caia o Dorival. Então, se não vencer o Bolívar, meu amigo, e se não vencer a Chape, a Chapecoense, que embaçou para cima do Bahia, inclusive, né, empatou com o Bahia, vai azedar para o São Paulo, vai azedar para o Dorival. Até porque o São Paulo, essa rodada, ele pode terminar em 13º, se o Vitória ganhar do Botafogo, o Santos ganhou do Vasco, tá todo mundo ali agora, perto do São Paulo, os times que estavam com 22 ganham, foram a 25, uns a 24, o São Paulo tem 27, na próxima rodada, se o São Paulo não ganhar da Chapecoense, o São Paulo pode ficar ali na 16ª colocação, galera. Tá muito próximo da zona de rebaixamento. E é pensando nessa forma que o Dorival também vai passar aí por uma pressão no São Paulo, né? Uma cobrança maior agora, porque um treinador que ganha 2 milhões por mês, galera, não pode também ficar tranquilinho enquanto o São Paulo está se afundando. Existe a responsabilidade do Dorival, da diretoria, dos jogadores, isso dentro de campo. Então, responsabilidade dividida, a gente pode reclamar do time, mas o treinador também tem que fazer melhor a sua parte, né? Amanhã, então, reunião, e amanhã à noite a gente conta mais detalhes disso, então. Agora vamos para essa aqui, meus amigos. Pois é. Eu vou deixar. Olha, que tem uma aqui no final aqui, vocês vão gostar. Mas olha só. Quem trouxe a informação, o jornalista, o Fabrício Romano, inclusive, galera. Olha isso, hein? Exclusivo, São Paulo abordou Jamie Vardy para se juntar ao clube como agente livre. O Vardy está livre no mercado, tá? Ele encerrou seu contrato lá com o Cremonese da Itália. Já falo dos números para vocês. Ele está livre e, segundo já também jornalistas aqui no Brasil, já publicando, né, a procura do São Paulo aí pelo Vardy. Movimento surpreendente do lado brasileiro para tentar o lendário jogador do Leicester. Vardy avaliando várias opções com decisão final sobre seu clube futuro ainda não tomada. E aí, pelo lado do São Paulo, galera, é o seguinte, isso aqui o Fabrício Romano que trouxe, ele acerta muito, tá? Esse jornalista também. Logicamente, eu vou dar uma versão minha para vocês, uma opinião, mas primeiro a informação. E aí é o seguinte, o Vardy, ele tem 39 anos, tá, galera? O Jamie Vardy, ele tem 39 anos, fez muito sucesso no Leicester, foi uma lenda lá do Leicester, uma lenda lá da Premier League, né? Um cara que, ele é o atacante, inclusive, a mais jogador, assim, que bateu um recorde, assim, ó, de fazer gols em 12, se eu não me engano, 12 partidas seguidas. Ele quebrou o recorde, inclusive, de outro jogador, que era o Van Nistelrooy, que tinha 11 partidas seguidas marcando gols, e o Vardy conseguiu quebrar esse recorde, né? Então, a gente está falando, logicamente, de um jogador que foi muito goleador. Só que também a gente tem que olhar pelo lado também, sempre, né, a parte física do jogador. Não vou fazer críticas ao Vardy, porque eu sempre achei ele um baita de um atacante, mesmo ele começando tarde na carreira, né? Tem uma série dele na Netflix, assim, real, né? Ele mesmo contando, né? Bastidores, assim, é muito top. Para quem não assistiu, assistam lá que vocês vão gostar. Mas assim, ó, números, para você ver o quanto o cara é goleador, né? Na Premier League, 342 jogos, 145 gols, 50 assistências. É quase 200 participações em gols em 342. O cara é muito ativo, ele participa muito, né, dos jogos. Por exemplo, na Championship, que é a Série B, né,
da Inglaterra, por onde ele começou. 98 jogos, 38 gols, 16 assistências. Na National League ali, ó, que é uma divisão inferior, 36 jogos, 31 gols, 17 assistências, absurdo, é mais participação em gols do que jogos, né? Aí na Série A, que aqui é o campeonato italiano, que ele jogou no Cremonese, agora a última temporada ele fez 29 jogos, 7 gols e 3 assistências. Então a gente vê que pelos números, galera, o Vardy é um jogador goleador. E ele é aquele centroavante que se movimenta, né? Um centroavante que também cai para os lados, chuta de esquerda, chuta de direita, faz gol de cabeça, é um brigador também. Não é um jogador tão técnico, mas é aquele jogador que quando arranca, né? Ele vê o gol pela frente, o cara finaliza, ele não tem medo de finalizar. Aí que tá o detalhe. O São Paulo, então, teria procurado o Vardy, né? Contatou aí o agente do Vardy para tentar aí a contratação do atacante inglês de 39 anos. O que você acha dessa possível contratação? Se o Vardy chegar no São Paulo, qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Tem alguns pontos aqui que são interessantes, relevantes para a gente comentar. Sem clubismo, galera, tá bom? Dentro agora de uma racionalidade. É assim, os nossos atacantes, Calera e Luciano, apesar de 33 anos aí, eu acho que eles têm isso, eles não estão bem. Se a gente olhar esses jogadores, eles não estão bem já faz tempo. Eles não fazem gol, eles não dão assistência, é muita briga, é entrega, mas eles não estão bem. Estão vivendo assim, ó, uma fase que não acaba mais. Nos últimos 16 jogos, o Caleri fez um gol. Nos últimos 8, 9 jogos, o Luciano fez um gol. Então a gente precisa de uma mudança no ataque. O São Paulo precisa de um novo Hernanes. Não estou dizendo que o Vardy é o novo Hernanes, eu estou dizendo que o São Paulo precisa de um novo Hernanes. Ou o São Paulo vai ter esse jogador que vai chegar e vai chamar a responsabilidade e vai colocar a bola para dentro e vai ser o cara que vai decidir a partida, ou nós vamos parar numa Série B. Ou o São Paulo, se o Dorival não ganhar da Chapecoense, troca o Dorival ou cai o São Paulo. Então o São Paulo vai ter que tomar uma decisão agora importante. Como a gente sempre vem falando, precisa de um jogador ali para chamar responsabilidade, um jogador bom. O Vardy seria esse jogador? Tenho minhas dúvidas, tá? Não nego que é um belo de um baita de um jogador, foi um baita de um atacante mais jovem, hoje com 39 anos, foi jogar na Itália, na Cremonese, é bem verdade, aí eu apurei aqui os números dele. Na Itália, por exemplo, o clube lá que ele foi jogar caiu para a segunda divisão, terminou na 18ª colocação na última temporada, né? Então, assim, o Vardy chegou lá, né? Ficou um ano, uma temporada, né? Sai agora, fica livre no mercado e tem clubes interessados no Vardy. Se a gente pensar pela idade, você tem aqui o Hulk com quase 40 anos, o Fábio com 45, você tem vários jogadores aqui, né? Aquele que jogou no São Paulo, o Nenê, com 42, 43 anos também. Enfim, tem diversos jogadores aqui. O próprio Luiz Gustavo, que passou no São Paulo, tá lá com 39 anos, quase 40 no Atlético Paranaense. Além o Ganso lá no Fluminense, tem jogadores jogando, tem diversos, né? A gente sabe. Eu tenho sempre um pé atrás com esses jogadores 33 mais, tá? Só que aí você fala também, obviamente, de um jogador que quer continuar a carreira, tá jogando no futebol europeu, fica livre agora no mercado porque o time dele, que ele foi lá ganhar dinheiro, cai para a segunda divisão, time que ele jogava, e ele não renova o seu contrato. Talvez se ficasse na primeira divisão, ele renovaria o contrato. Então, aí entra o São Paulo nessa cena. Aonde que o São Paulo entra aqui? Na minha opinião, no interesse em trazer um jogador para decidir. Vai ter que ser o cara que vai colocar a bola para dentro do gol, galera. E não é nenhum fenômeno, né? Mas é um bom jogador. Detalhe, ou o São Paulo vai achar esse jogador, como dizem agora, oportunidade de negócio, ou o São Paulo vai encontrar esse jogador, ou nós vamos parar numa Série B. E tem outro detalhe aqui também. Olha só que coisa. O Caleri acabou de renovar com o São Paulo por mais 2 anos. Aí você fala do Vardy, sabe? Aí, cara, agora eu vou falar por outro lado, tá, galera? Eu não quero tirar a esperança de ninguém, mas muitas vezes parece uma cortina de fumaça para tirar a pressão em cima do Dorival, para tirar a pressão de cima da diretoria. Porque o Caleri acabou de renovar. Se o São Paulo queria tanto um outro atacante, por que então que o São Paulo não foi atrás? Né? Dizem que o Rafinha está conversando com ele já
há 30 dias. Se o Rafinha tá conversando com ele há 30 dias, por que o São Paulo renovou com o Caleri? Na minha opinião, isso não faz muito sentido. E se o Vardy chega, alguém tem que ir para o banco, Caleri ou Luciano. Não vai jogar os três, né? O Vardy é aquele atacante, ele é o 9, é o cara da... Mas não é aquele 9 que fica esperando a bola chegar nele, é o cara que sai para fora da área, é o cara que faz uma tabela, que finaliza, cabeceia, não tem medo de chutar de esquerda, direita. É aquele centroavante que joga, que não tem medo da bola. Agora, de novo, galera, se o São Paulo queria tanto outro centroavante e um centroavante um pouco mais de nível, por que foi renovar com o Caleri? Aí que tá o detalhe, né? O jogador que já tem 39 anos viria por um contrato curto. Existe a possibilidade, inclusive, de contrato de uma temporada, contrato curto, assim como ele fez lá na Itália. E é lógico, não tem salário baixo também. Então fica aqui, né, essas ponderações aqui, fica aqui a minha opinião, as informações, quero saber de vocês também. Negociações aí, então, acontecendo, né, há mais de 30 dias. O Vardy pode ser jogador de São Paulo? Pode. Ou também, como pode não dar certo. O problema é que o São Paulo não conseguiu contratar o Mika Gol, né, do CRB, né? E o Vardy agora tá livre no mercado. E renovaram com o Luciano, Caleri, trouxeram o Vitor Sá e tem Ferreirinha. Olha, eu vou te contar. Se o São Paulo, se o novo gestor do São Paulo, o novo presidente, se ele olhar para esse time e falar, eu não posso ter esse monte de gente ganhando 2 milhões, 1,5 milhão, esses caras não jogam nada, alguma coisa tem que acontecer. Se o novo presidente pensar em trazer mais qualidade, ele traz 2 jogadores para esse time do São Paulo. Traz um centroavante ou um segundo atacante e traz um meio armador para esse time. Encaixa mais, incorpora mais esse time do... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, o São Paulo mais uma vez não conseguiu vencer uma partida aí, né, que estava nas mãos, inclusive uma vitória que estava nas mãos. Pela enésima vez, o time sai na frente e não consegue manter o resultado. Dorival Júnior saiu do Morumbi vaiado por parte da torcida ali ao descer do vestiário, mas ninguém mandou ele tomar naquele lugar igual mandaram o Roger não, né? Apesar do resultado, de mais um resultado ruim, Dorival segue bancado pela diretoria. Risco de demissão ainda não está tão grande assim, tá? Mas não quer dizer que não exista. Desde que voltou, Dorival Júnior soma 9 jogos, 5 empates e 3 derrotas. Se for contar só no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento é de apenas 16%. Os números de Dorival Júnior no Brasileirão são péssimos, rapaziada. Se for somar as passagens por Corinthians e agora no São Paulo, são 15 jogos sem vencer. Não vence desde fevereiro. O trabalho de Dorival no São Paulo é péssimo, pior do que o do Roger Machado se pá, tá? Mesmo assim, ele segue mantido no cargo, né? Pra você, qual é o maior culpado pela fase ruim do São Paulo dentro de campo? Comente aqui abaixo. É a diretoria? São os jogadores? É o Dorival? É um conjunto de tudo? Mas eu quero saber o maior problema. É a falta de repertório desse treineiro que não sabe fazer nada. Comente aqui abaixo. Só pra constar, rapaziada, se não fosse os 10 pontos que o Crespo somou lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, São Paulo seria o vice-lanterna hoje do campeonato, tá? Então, Rafinha, Macis, Rui Costa, agradeçam aí ao Crespo, tá? Bom, a CBF detalhou mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Vale lembrar que o Brasileirão ainda não tem todas as datas e horários definidos, porque a competição é uma bagunça completa. A entidade máxima do futebol brasileiro, ela é completamente amadora, né? Bom, a CBF então detalhou aí as rodadas 25 e 26 do Brasileiro. Nessas rodadas, São Paulo joga contra o Bragantino no Morumbi no dia 29 de agosto, vai ser um sábado às 8 horas da noite. Já na 26ª rodada, na rodada seguinte, já na semana seguinte, o Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro também no Morumbi, no dia 5 de setembro, sábado também no Morumbi, às 6h30 da noite, um horário espetacular, tá, rapaziada? A sequência é muito importante, a sequência de 2 jogos no Morumbi, tá? A tendência é que novamente tenhamos o Morumbi lotado, principalmente nesses jogos aí, às 8 e principalmente às 6h30, que são horários muito bons, né? Além disso, o clube aí deve manter os preços baixos dos ingressos e isso deve atrair o torcedor, né? Eu mesmo devo comparecer nesses 2 jogos aí, contra Bragantino e Atlético Mineiro, se pá, vou estar lá, porque são horários comendo. O São Paulo recebeu uma proposta oficial pelo volante Luan. A proposta era por empréstimo até o final deste ano, tá? O Tricolor deu sinal verde pela liberação do volante nessa oferta e a oferta ficou nas mãos do Luan e o Luan recusou. A proposta era do Sport Recife, o Luan jogou no Vitória, né? O
outro clube do Nordeste. Luan está fora dos planos do técnico Lorival Júnior. O São Paulo trabalha para negociar o atleta ainda nessa janela. Existiu até mesmo a possibilidade de uma rescisão de contrato amigável. Contudo, as conversas pela rescisão nunca avançaram. Luan vê com bons olhos ali a rescisão, já que ele quer um contrato longo, né, rapaziada? Até por conta de querer um contrato longo que ele recusou a oferta do Sport. O volante recebeu contatos também do Gamba Osaka do Japão, mas essa possibilidade sequer avançou aí por uma negociação. Foram apenas sondagens iniciais. Sobre a rescisão, o Luan estaria disposto a abrir mão de valores que tem a receber ali de questões atrasadas e tal, né? Interessados em Luan estão se afastando porque o São Paulo supostamente estaria querendo uma compensação financeira, tá? Enfim, o Luan tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, mas o clube quer negociá-lo antes do término do vínculo. Por enquanto, vem encontrando muitas dificuldades, não só com o Luan, mas também com o Enzo Dias, com o Cedric, né? A ver como o São Paulo vai conseguir, se é que vai conseguir, se livrar desses jogadores aí que já estão dispensados pelo departamento de futebol, né, rapaziada? Aguardemos. E o William Gomes foi um dos principais destaques aí do Porto na temporada passada na Europa, né? O atacante se valorizou demais no mercado após excelentes atuações, tanto que entrou na mira de grandes clubes do futebol europeu, clubes da Premier League, por exemplo. Dizem que o William Gomes poderia ser vendido por pelo menos 60 milhões de euros, chegando até 80 milhões de euros. O São Paulo estava de olho nessa situação, pois via ali uma grande esperança de venda, de arrecadar com a venda do jogador. Isso porque o Tricolor detém 20% dos direitos econômicos do atleta e tem mais 3% pelo mecanismo solidário da FIFA, 23% no total. São Paulo esperava embolsar quase 100 milhões de reais com uma possível venda de William Gomes nessa janela de transferências. Mas essa semana jogaram um balde de água fria no Tricolor, né, rapaziada? O Porto descartou negociar o William Gomes nessa janela de transferências. Na última temporada, o atacante fez 13 gols e deu 2 assistências. Com a não venda de William Gomes, o São Paulo vai ter que fazer muitas vendas dentro do atual elenco. Só para título de curiosidade, o William Gomes está aí no top 100 Golden Boy 2026. Olho nele, tá? O Porto ainda acredita que o William será importante aí nessa temporada, uma peça importante. O São Paulo ainda precisa arrecadar 180 milhões de reais em vendas, até aqui arrecadou 26 apenas. A não venda de William Gomes frustrou demais a diretoria tricolor. Agora preparem-se para vermos aí vendas bizarras do atual elenco. E se não vender, rapaziada, o ano vai ser ainda pior do São Paulo. O ano do São Paulo é terrível, mas pode piorar ainda mais. E essa não venda do William Gomes, de fato, ali foi um golpe duro na diretoria São Paulina. Agora se vira, viu, Macis? E o Everton Cebolinha foi alvo do São Paulo no mercado aí nos últimos anos, tá? O Tricolor chegou até mesmo a fazer contatos pelo atacante no começo deste ano. Nunca houve avanços significativos para um acordo. Apesar disso, Cebolinha segue no radar da diretoria Tricolor. Everton Cebolinha já comunicou que não renovará o seu contrato com o Flamengo, contrato esse que termina no final do ano. Bom, mesmo assim, ele não conseguiu ainda arrumar um novo clube. Além do São Paulo, outros clubes brasileiros estão de olho no jogador, como Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. O problema é que seu alto salário tem afastado os interessados. Isso tem dificultado o avanço nas negociações no mercado. Segundo o Globoesporte.com, os clubes interessados em Cebolinha tentam convencê-lo a diminuir a pedida salarial. Informações apontam que o Cebolinha recebe hoje no Flamengo um salário de 1 milhão e 200 mil reais. Lembrando que o Vitor Sá recebe 1 milhão de reais por mês no São Paulo, né? Um pouco menos só que o Cebolinha. Ou seja, dá sim pro São Paulo tentar contratar o Cebolinha, já que o Ferreirinha recebe 700 mil, o Vitor Sá 1 milhão. Pô, pelo amor de Deus, né? É só fazer a conta. Aliás, o Ferreirinha deve deixar o clube no final deste ano. Cebolinha pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Você aceitaria Everton Cebolinha no São Paulo para 2027? Tendo em mente que o Ferreirinha recebe 700 pau e o Vitor Sá recebe 1 milhão? Comente aqui abaixo. Se o São Paulo fizer mudanças no elenco, mudanças e vendas, dá pra fechar. Eu trouxe ele no vídeo só pra vocês entenderem a situação de um jogador que é alvo do São Paulo no mercado, tá? Mas deixo claro que hoje não há negociação em andamento. Bom, o São Paulo na noite da última sexta-feira anunciou a renovação de contrato de Caleri, como todo mundo sabe, tá? A renovação já estava assinada desde o começo da semana, como eu já havia informado, mas o anúncio foi espetacular. O vídeo foi incrível e a gente queria que as atuações do Caleri fossem incríveis, assim como o vídeo de
anúncio da renovação. Muito oba-oba e pouco futebol, né, seu Caleri? E ainda reclamou do pênalti ontem. Não foi nada, Caleri, não foi pênalti coisa nenhuma, tá? Teria vergonha de reclamar se fosse você. Bom, Caleri assina com o São Paulo até o final de 2028, possibilidade de renovação até 2029, né? Ao site oficial, o jogador disse o seguinte, abre aspas, sou muito feliz e muito grato ao povo são paulino, estou muito feliz por ficar mais 2 anos com vocês, espero dar grandes alegrias aos nossos torcedores, fecha aspas, blá blá blá. Se o Caleri jogar 60% dos jogos do São Paulo em 2028, o vínculo será renovado automaticamente até o final de 2029. 3 anos de contrato pro vovô. Pelo São Paulo, o Caleri somou um total de 263 jogos com o de ontem, 91 gols e 30 assistências. Você gostou da renovação de contrato de Caleri? Comente aqui abaixo. Reforma estatutária, vamos lá. Vamos trazer todos os pontos sobre as mudanças e tudo mais, tá? O resumo das 54 propostas, né, da reforma do Estatuto Social. São 54 mudanças. A reforma, ela busca reorganizar a governança do clube em torno de 3 ideias centrais. Basicamente, a primeira ideia central seria uma separação de poderes. Basicamente, distingue a representação política, tem cargos eletivos e gestão executiva. Ela veda a interferência dos conselhos de administração e tudo que... O Conselho de Administração do São Paulo sempre foi mais um cargo figurativo. A ideia é dar um pouco de poder para esse Conselho de Administração. A ideia dessa reforma é basicamente tentar, ao máximo possível, profissionalizar o clube. Fazer com que o clube, mesmo sendo associativo, torne-se o mais rápido possível um clube minimamente profissional. A segunda ideia central seria uma profissionalização da gestão. Deixar a gestão cada vez mais profissional. Esse novo Conselho de Administração seriam 5 membros. Hoje, eles têm alguns membros que são nomeados pelo presidente. Então, assim, vocês conseguem entender que, poxa, como que o Conselho de Administração, que é nomeado pelo presidente, ele pode ter alguma legitimidade, ele pode ter algum confronto contra a atual gestão. A ideia seria 5 membros independentes selecionados por uma empresa especializada, né, um compliance profissional. Então, o São Paulo contrataria uma empresa, né, tem ali os termos que eles vão usar, e seriam 5 profissionais, podem ser são paulinos ou não, tá? Seriam 5 pessoas profissionais que iriam compor esse conselho de administração, porque aí na visão deles, o conselho de administração seria mais independente. Você não teria esse conchave, sabe? O presidente indicou, então ele vai indicar alguém da confiança dele. Ele vai indicar alguém que realmente seja alguém dele, que possa realmente ter pessoas do conselho também, por exemplo. E aí a terceira seria deixar um clube mais transparente e com uma fiscalização melhor. Então, seriam reuniões e balancetes divulgados de maneira trimestral. Então, a cada 3 meses, todos os departamentos das suas áreas, então o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de compliance, o departamento jurídico, o departamento da bocha, do atletismo, todo mundo, todos os departamentos terão que apresentar reuniões e balancetes trimestrais para mostrar como é que está sendo o acompanhamento, como é que está sendo o trabalho feito, se está seguindo o que foi orçado, se não está seguindo, por que não está seguindo. Essa seria a ideia. Todos os balancetes e reuniões devem, dentro dessa reforma estatutária, elas têm que ser colocadas e publicadas no site oficial do São Paulo. Tem a aba, né, transparência, e todas essas reuniões, todos esses balancetes teriam que ter ali o documento comprovado no site oficial do São Paulo, porque aí seria público, para todo São Paulino querer ver. O Conselho Fiscal seria mais técnico, então o Conselho Fiscal ele seria mais técnico e com acesso direto. Porque eu já ouvi relatos de pessoa do Conselho Fiscal, e foi grave, inclusive, várias vezes, e é algo comum no clube, e ninguém faz nada, eu já falei sobre isso. O cara do Conselho Fiscal fala, mano, esse documento não passou por mim. Ou esse documento passou e, tipo, não teve uma análise profunda. A gente questionou, o cara lá do Conselho Fiscal foi lá olhar o documento, falou, pô, eu preciso de tempo para entender isso aqui. Não, acelera. Tá tudo certo, só acelera. Então, assim, o Conselho Fiscal teria um pouquinho mais de legitimidade para poder analisar todos os contratos, seria mais técnico, e ao mesmo tempo todo o contrato teria que passar pelo Conselho Fiscal. Porque o Conselho Fiscal analisa e fala, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não dá para passar, isso aqui fere o estatuto, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o que lá. Então a ideia seria basicamente essas três questões mais centrais, tá? Sobre governança e separação de poderes. O estatuto passa a prever a princípios de governança: ética, integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Separa,
né, a representação política, tem cargos eletivos e gestão executiva. Presidente eleito, volta-se à representação institucional. Então a ideia seria não tirar os poderes do presidente, mas que o presidente não fosse mais um presidente tão autoritário e fosse a suprema instância, como foi em diversas outras situações dentro do clube. Tá? Então a ideia é, ele terá um papel institucional, só que entidades esportivas, patrocinadores, autoridades, ele vai estar lá. Só que ele já não tem esses plenos poderes para fazer o que ele quiser, por exemplo, como o Casares por muito tempo fez. Comissões legislativa e de ética passam a ser eleitas pelo Conselho Deliberativo. Então, todas essas comissões legislativas de ética passarão a ser votadas e não mais indicações, não seriam mais nomeações, porque aí entra também essa questão de, se você votar em mim, eu te coloco na comissão de ética. Se você votar em mim, a gente vai fazer isso aqui para você ter esse cargo X. Então a ideia é que todos por exemplo, a comissão de ética, todos seriam votados. Todos teriam o mérito de estar na comissão de ética porque foram colocados lá através de votações, não por nomeações, não por indicações, tá? A ideia também é o fim do voto de desempate do presidente na diretoria executiva. Então, o presidente não teria mais esse poder de desempatar na diretoria executiva. Basicamente isso. Ouvidoria e compliance. A ouvidoria passa a integrar a estrutura do compliance, mantendo a autonomia. Hoje, muitos questionam que a ouvidoria do São Paulo é mais um órgão para você distribuir cargos e mais cargos. E aí a ideia também seria profissionalizar a ouvidoria e fazer com que a ouvidoria e o compliance trabalhem juntos, tendo mais autonomia, tá? Seria o fim da eleição e do mandato estatutário do ouvidor. Cria uma área de compliance profissional, subordinada ao Conselho de Administração, mantendo integridade, ouvidoria, investigações e auditoria interna. O diretor de compliance selecionado seria por uma empresa especializada. Então a destituição dele vai exigir também uma justa causa. Então basicamente vamos ao mercado. Vamos contratar uma empresa de compliance para poder escolher o nosso diretor de compliance. Não vai ser mais, quem pode ser, quem tá aqui no clube há um bom tempo, quem pode ser... Não, vamos profissionalizar essa bagaça. Inclusive, é um dos questionamentos ao Roberto Amelin, por exemplo, que não teria não diria autonomia, mas muitas coisas que aconteceram na antiga gestão acabam caindo no colo dele por uma questão de compliance. Então a ideia seria contratar uma empresa para fazer essa escolha do diretor de compliance, e esse diretor de compliance cumpriria o seu mandato. E aí esse diretor de compliance, ele só seria retirado do cargo em caso de justa causa, tá? E aí uma das principais reformas hoje seria na comissão de administração. Eu sei que é um papo político, é um papo mais chato, mas eu acho que é cada vez mais importante o torcedor saber sobre tudo isso, tá? E vocês precisam estar atentos a isso, é o nosso clube. Então vocês precisam saber de tudo isso, tá? O Conselho de Administração vai manter 9 membros. Serão 3 do deliberativo, 1 do consultivo e esses 5 independentes que a gente citou no início. Os independentes pré-selecionados por uma empresa especializada, eleitos pelo Conselho Deliberativo, critérios de independência mais rígidos e tudo mais. O presidente da diretoria deixa de presidir automaticamente o conselho. Então ele separa. Então o diretor dessa bagaça toda, ele automaticamente não pode ser um conselheiro. Sacou? A ideia seria justamente ter essa autonomia, ter essa pessoa que não faz parte da política do clube, tá? O que poderia dar um pouquinho mais de isenção dessa pessoa, basicamente. O conselho ganha planejamento estratégico de 3 a 5 anos, com metas e monitoramento da diretoria, que esse é um ponto importante. Me deram um exemplo. O conselho de administração teria o poder de ter questionado o Rui Costa antes, ter pedido a demissão do Rui Costa. Eles iriam, encontrar ali as soluções, encontrar ali as argumentações, e aí formulariam um pedido de demissão do Rui Costa, seria encaminhado para o Conselho Deliberativo poderia fazer essa votação. Então, vocês entendem como isso tira o peso do presidente? O Rui Costa só caiu porque o Macis decidiu. Só que quando o Macis não demitiu, o Conselho de Administração poderia abrir um inquérito interno para poder demitir o Rui Costa. Basicamente, seria